Aqui para mais uma live da Rede Jovens. Tá eu aqui, David, Marcos Argulo, quase esqueci o nome do líder, que pecado. Mais de 10 anos andando juntos. Mas que tristeza, não seja um discípulo assim. E estamos aqui para responder algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês mandaram no nosso story, na caixinha de perguntas, e vamos tentar ser o mais claro possível, os mais diretos possíveis, para responder todas as dúvidas de vocês. Vamos para a primeira pergunta? Curte o povo, primeiro que eu Deixa eu acenar aqui. acenar o povo, eu gosto. E aí, Fernanda, Dudu, João, Ana Vitória, Evelyn, um abraço, gente. Primeira pergunta. É possível amar a Deus e odiar as pessoas? Bom, essa pergunta ela é uma faca de dois gumes, né? Impossível, porque um dos primeiros mandamentos de Jesus é amar o próximo como a ti mesmo, né? Ele disse assim que os 10 mandamentos se cumprem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu digo que amo Jesus e odeio meu irmão? Então, se eu estou odiando meu irmão, eu estou me odiando. Então, eu preciso amar o meu irmão como eu me amo. É um princípio irrevogável. Eu diria que é impossível. Exatamente. Porque Cristo é amor. E quando nós decidimos seguir a Jesus, quando nós decidimos amar a Cristo, então nós temos que amar a igreja dele, as pessoas. E por aí vai, vários casos, como a Bíblia fala, como esse versículo que Marcos citou, de amar o mandamento de amar ao próximo, e várias outras passagens que fala sobre amar ao próximo como a ti mesmo. E várias parábolas sobre isso também. E vamos para a próxima pergunta. Oi, Lana, e aí, Lana, Gisele, opa. Próxima. O que fazer quando a tristeza toma conta do meu coração? Primeiro, chorar. Chorar. Primeira. Porque chorar é um desabafo. A Bíblia diz que Jesus, ele chorou, né? Jesus chorou, Marta e Maria chorou. Então a mulher cananeia, quando veio buscar socorro para sua filha, era uma espécie de choro. Então acho que o choro faz parte do processo da tristeza. Mas depois você precisa entender, né? Em quem você tem crido, em quem você tem estado firmado a sua fé. Quando você está com a sua fé firmada no Senhor, você precisa entender que a tristeza, ela é um momento. E como a Bíblia diz no livro de Salmos, né? Até que nossa querida Cassiane tem uma música que fala sobre isso. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a tristeza, ela não é eterna. Aliás, nada na vida é eterna, é um processo. Exatamente. E eu vi um texto esses dias sobre essa questão de momento, sobre a questão de tristeza. Vários segundos, vários minutos durante o dia, várias horas durante o dia que nós passamos, e às vezes nós negligenciamos isso e deixamos o momento tornar parte daquilo tudo do nosso dia. E deixar a tristeza, nesse caso, tomar parte do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, só vai afundar a gente cada vez mais. E como é que a gente faz para deixar falar bem importante sobre a menina? Eu sempre prego isso na célula para os meninos que são mais novos. Tem alguns que têm problemas com a nossa família. Eu digo, cara, tô aqui o tempo todo. Se quiser conversar, quiser falar alguma coisa, eu tô aqui. Tem Marcos também, que tem a célula, que sabe que as pessoas chegam para você e desabafam mesmo. Desabafam mesmo. E é desabafar, chorar, assim, derramar. Não, é melhor você botar para fora do que ficar para dentro. E eu até li esses dias um texto que falava dependência emocional, né? Nós sabemos que a maior crise que está nos últimos tempos é a depressão. Depressão, estado depressivo, estado emocional. Então, acho que a gente precisa se fazer algumas perguntas. É necessário estar triste? Por que eu estou triste? Então, acho que nós precisamos também desintoxicar a nossa alma, a nossa dependência emocional. Até que ponto realmente eu preciso disso? Porque às vezes eu já tive dias de tristezas assim, me tomarem o dia. Né? Um dia desse eu fui acometido assim de uma pergunta que gerou uma tristeza. E aí eu queria ficar triste. Eu disse, gente, sabe de uma? Eu sou livre emocionalmente, não tem porquê. Deixe que as coisas vão se resolver. Então a gente precisa, como a Bíblia diz, deixe para cada dia o seu mal. Próxima pergunta. Boa. E aí, Miller? Galera tá chegando aí. Isso aqui, pesada. Fazer tatuagens é pecado?
Bora lá. Eu diria a vocês que você não vai encontrar nenhuma referência na Bíblia que diga que fazer a palavra tatuagem é pecado. Você vai lá encontrar no livro de Levíticos, que algumas pessoas se apoiam nisso, mas ali é uma referência a outro tipo de tatuagem, uma questão de idolatria. A Bíblia diz para não fazer marcas no corpo em relação a quem já morreu. Eu diria que a tatuagem se torna pecado, morando no interior como a gente mora, pelo pecado do escândalo, né? Paulo disse assim: se teu irmão escandaliza comendo carne, coma peixe. Então, a gente vive ainda numa cidade que está num processo de cultura, desenvolvimento. As pessoas não estão preparadas para ouvir certas atitudes, a atitude nossa como cristão, a própria igreja local. Então, assim, é melhor seguir a filosofia da igreja local. Como a filosofia da igreja local não se permite, eu acho interessante não entender que seja pecado, mas eu não preciso. Foi aquilo que eu falei hoje na oração. Eu não peco não é porque eu não posso, eu não peco porque eu não preciso. Então a tatuagem vai me acrescentar em quê? Qual o motivo da tatuagem? Até um dia eu conversei assim com o meu PR, falando a respeito disso. Quais são os lugares que você quer fazer uma tatuagem? Que tem lugares que você pode querer fazer e vai te inspirar uma sensualidade, porque você vai querer mostrar a sua tatu, né? Não precisa verificar todas essas questões, não. O que você falou aí, a motivação. O que vai levar o que vai te motivar a fazer uma tatuagem e na onde você vai fazer essa tatuagem. Eu particularmente amo, o Marcos sabe que amo, acho lindo nas pessoas, mas eu entendi que na onde o meio que a gente anda, no meio que a gente é aqui, como aqui você falou sobre o interior e tudo mais, não me permite fazer isso. E eu orei para Deus assim: Deus, eu entrego isso nas suas mãos, eu entrego isso. Porque Marcos me conhece, eu sou malucão, se deixar a vida me leva. Mas eu sou próxima. Mas, deixa eu terminar, pô. Mas Virgem na Terra, irmãos. Mas, busque, se você tem essa dúvida, busque se aprofundar na intimidade com Deus para perguntar isso. Seja direto a Deus. Deus, será que eu posso? Será que... qual é a minha motivação para isso, Deus? E seja claro com Ele e Ele vai te responder. Próxima pergunta. Como eu posso alcançar a salvação? Bom, aí é bem básico, né? A Bíblia diz que aquele que confessar Jesus será salvo, né? Então, se você confessar Jesus como seu Senhor da sua vida, mas é ser o Senhor mesmo. O Senhor faz o quê? Governa. Não é, Senhor, eu vou te aceitar, mas o Senhor vai mandar em algumas partes da minha vida. E ser de Jesus é permitir que Ele comande o geral. Então, é essa a resposta básica. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E se manter, para completar, para complementar isso, e se manter nessa total entrega do Senhor, nessa total devoção ao Senhor. Nanda botou aqui, de todo o coração. De todo o coração, exatamente, Fernando. Muito bem, discípulo. Botou isso aí, discípula da rede. Próximo. E a próxima pergunta aqui. Bora lá. O que eu faço diante de críticas? O que eu faço diante das críticas que recebo por ser cristão? Dá glória a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos da graça quando formos perseguidos por causa de Jesus. Jesus disse isso. Dê graça quando for perseguido em meu nome. Porque Jesus, ele foi a própria pessoa que sofreu o maior nível de perseguição e não merecia, né? E você não vai ver na Bíblia em nenhum momento Jesus tendo crise de pato feio. Eu não mereci. Então, acho que a primeira coisa é a gente não se vitimizar, né, nesse processo e dar graças a Deus. Qualquer pessoa tem o direito de expressar sua opinião e que nós não podemos fazer por causa das opiniões. É aquilo que eu ministrei hoje no culto. Quando você tem a sua identidade, o que as pessoas dirão a seu respeito, elas não devem influenciar no seu caráter. Você é quem você é. Exatamente. E me lembrando aqui, veio na cabeça, sobre uma vez que eu ministrei sobre isso também, sobre manter os olhos fixos no Senhor. Porque eu vi uma passagem, eu vi um textozinho que falava que Jesus não chama a gente pelo nosso pecado. Isso é a função do diabo, do inimigo. E ele chama a gente pelo nosso nome. E muitas vezes, se a gente manter os olhos fixos no Senhor, a gente não vai olhar para o que as pessoas estão falando, a gente não vai olhar para o que estão comentando sobre a gente. Mesmo que seja verdade, você só deve aceitar
as opiniões dessas pessoas que tentam afrontar você, tentam destruir você, apenas olhar e manter os olhos fixos no Senhor. Fernando está falando. Como é que tá dizendo aí? Fernanda, a doutora Fernanda. Passa o zap aí dela. Aqui. O que falar para uma pessoa que desrespeita a minha religião? A resposta é a mesma da outra pergunta, né? A diferença é perseguir e desrespeitar. Larissa também. Larissa tem também. Duas, viu? Nós precisamos, eu posso dizer que eu posso discordar, mas eu não tenho o direito de maltratar. De desrespeitar. Né? Quando eu desrespeito, eu estou que entrega essa pessoa. Exatamente. E como um branco um negro quer ser respeitado, qualquer outra denominação quer ser respeitada, os cristãos também devem ser respeitados do mesmo jeito. Cada um da forma. Deus se comunica através de sonhos? Sim, né? A gente só precisa entender isso. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Deus falou com agora de sonhos. Então, os sonhos, ele tem uma participação na vida do cristão. A gente não pode só estar psicopata esperando que Deus fale com a gente. Então, mesmo eu tive um sonho que eu bati. Eu estou morrendo. Eu disse Sandra que eu baixo. E estava sonhando que estava freando o carro. Mas, menina, eu acordei com as pernas tudo doloridas. De tanto que eu freava o carro. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que isso foi um sonho que eu tenho memória rendeu a outra sonho. Mas tem sonhos que, sim, realmente, eles podem ser um aviso de Deus para nós. Marcos sempre fala sobre isso também. Que ele fala que se como você falou assim, se ele for você pode esse sonho pode ser um alerta, mas saber filtrar também quais são os sonhos que Deus e orar pelo aquele sonho, orar para ver Deus quer mostrar uma coisa, me dá outro sinal para confirmar. Próxima pergunta. Quando sei que estou parecido com Jesus? Eu vou ser bem taxativo. Nem dele responder essa. Quando eu possuo o DNA de Jesus, eu possuo o DNA do caráter de Cristo, eu sou parecido com ele. Exatamente. Precisa responder mais. Não. Deixar também, né? Boa pergunta, né? Nós temos falado de sábado sobre geração. Eu vi Lana e Isla orando no culto, inclusive minha equipe de fogo, Tatinho de Fogo, Vitor Terra, né? Ian Pentecostal, Isla Brasa Vida e Ana Pentecostal também. E aí o que acontece? Sobre essa geração. O que eu preciso entender que a mentalidade da geração é diferenciada. A minha geração, falar de celular, de notebook, era uma geração gastadora. Hoje, eu fiz celular, notebook, é a coisa mais simples. Eles já pensam em outras ou eletrônica. São mais assim. A geração se modernizou, mas quando se trata da Bíblia, o propósito é o mesmo. O que a igreja de hoje precisa? A igreja não precisa de ciência, mas a igreja precisa
modernizar. Nada que temos, entendeu? Fazer uma festa eletrônica para jovens era coisa do mundo, era uma loucura. Uma festa nordestina, sério? O povo se desviava. Então, a mentalidade de hoje dos jovens sabe que fazer uma festa eletrônica, você abrir um culto hoje com uma axé, sabe, não sabe de hoje que é a necessidade de hoje, sem perder o que nem é essência. Exatamente. E é necessário que dê esse upgrade, esse jump, esse pulo. Essa palavra bonita. Jump, isso. Para que sejam resgatadas pessoas mais jovens. No nosso caso aqui, como a Rede Jovem, cada novo sábado, sem perder a essência, óbvio, sem perder o foco da hora. Isso é a referência que o Marcos falou. E eu digo que também é necessário ter esse upgrade. Bora, gente, só... Cadê o povo que parou de galera entrar? Tá entrando aí, Luiz, fala aí, galera. Seria pecado eu conversar com pessoas homossexuais? Eu acho que essa pergunta não poderia nem existir no sentido de ser pecado. Eu preciso entender que o homossexual, o evangélico, o espírita, o católico, o do Domblé, seja qual for a minha ação sobre sexo humano, qualquer ser humano merece respeito da sua opção. Eu preciso entender se as ideologias que eles vivem podem me influenciar ou não, né? Eu só preciso tomar cuidado com isso, com essa questão. Porque é meu amigo, eu vou concordar com a prática. Não, você não precisa concordar, mas você precisa ver a pessoa, não a opção. Né? Eu tenho pessoas de outras religiões que eu amo. Eu tenho pessoas de outras religiões que eu amo muito mais do que as que possuem, que estão na minha religião. Né? Eu tenho outras pessoas que têm outras opções sexuais que eu gosto muito mais do que outras pessoas que não têm a opção sexual, digamos assim, comum, né, aos nossos olhos. O que eu preciso respeitar é a pessoa, não a opção. Isso que tem que estar na minha mente. Eu respeito a pessoa. É tanto que eu sou professor e quando eu encontro alunos que queiram falar isso comigo, eu digo assim: você quer ouvir a minha opinião de professor, de alguém que vai te ouvir? Ou você quer ouvir a minha opinião de um professor cristão que pode te dar algum tipo de norte, né? Então, não, professor, eu quero apenas que o senhor me ouça. Então, eu vou ali ouvir como uma pessoa e respeitar a partir da opção, independente de qualquer coisa. Exatamente, e volta isso para o início da live, quando começamos, que é amar o próximo, a questão sobre amar o próximo, sobre não olhar para a opção, mas separar também, saber separar, respeitar, como o Marcos falou, mas não é errado andar e conversar, jamais, mas saber separar isso e amar acima de tudo essas pessoas, não pela opção, mas por quem são. É errado ouvir músicas que não são seculares, porém não são evangélicas? Deixa eu explicar uma coisa a vocês. 2 minutinhos que Marlete está ali me chamando na porta, eu preciso abrir a porta. Vai lá, David. Foi rapidinho. A minha chave está ali. Marlete, tinha que ser Marlete. Olha, essa questão de você ouvir músicas seculares, eu não ouço, mas também não posso dizer que seja pecado. Não posso de jeito nenhum dizer a vocês que seja um pecado. Mas o que eu preciso entender, o que eu sempre digo assim aos jovens que andam comigo, eu preciso compreender qual fonte essas músicas estão jorrando. Eu tinha uma cantora que eu gostava muito de ouvir, né? Não posso dizer hoje pela questão de ética. Ela é secular. E assim eu achava bonito, não que eu tinha nada dela, né? Aí um dia eu a vi dando uma entrevista. Ela disse assim que quando ia compor as músicas, ia cantar, ela era possuída, né, por um espírito do além, e ela ali recebia a inspiração baseada em uma questão de idolatria. Então, a partir daquele momento, eu tomei cuidado, porque se eu a ouvisse, eu estava bebendo da água do que ela flui, né? Então, assim, eu preciso compreender qual a intenção da pessoa, o que é que ela está produzindo. Mas eu não tenho essa autonomia de dizer a você, pare de ouvir, é pecado. Eu não ouço.
eu me baseio num versículo que diz assim, que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, eu não ouço nenhuma opção de músicas secularizadas, mas eu respeito quem ouve. Eu não posso dizer que porque a pessoa está ouvindo, está em pecado. E isso, entre outros assuntos, é um dos mais polêmicos, que as pessoas querem saber se é certo ou errado. E eu acho que quem vai dizer que é certo e errado é o Espírito Santo. Ele que vai lhe comunicar. Eu estou ouvindo determinado... Eu, particularmente, amo música internacional. Antigamente eu escutava várias coisas, vários rappers, e não sabia nem o sentido, não sabia nem o significado das letras. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a ter uma comunhão maior com o Espírito Santo, ele foi me dizendo, veja as letras, veja o sentido que quer transmitir. E foi a partir daí que eu parei. Músicas internacionais eu escuto várias bandas cristãs, que eu não entendo quase nada também, que aqui só para entender a dica que cai na live, que aí pode até ensinar pra gente, mas... Poliglota. Pronto. Ele pode ensinar, mas isso é uma comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer a você. A gente não tem, como você falou, não tem autonomia nenhuma de dizer que é errado ou é certo. Até só endossando isso, eu ouvi uma cantora internacional, né? E tinha uma música assim, toda vez que eu ouvia, despertava em mim um sentimento depressivo. E eu sentia saudade das coisas que eu parei de praticar. Era uma coisa de louco. Aí um dia eu fui examinar a letra, né? Aí era uma música que falava que ela precisava voltar ao passado para reencontrar algo. Então eu percebi o quê? Que eu estava bebendo de uma música que transportava um sentimento depressivo, tristeza. E eu, consecutivamente, ia bebendo dessa fonte. Então só tomar esse cuidado. Próxima pergunta. Tá acabando, viu? Como saber se possuo algum dom do Espírito em minha vida? Bom, em primeiro lugar, leia a Bíblia para descobrir, né? Coríntios fala dos dons do Espírito, né? Para você descobrir. E os dons do Espírito, ele é bem complexo e ao mesmo tempo não. Porque um bom tempo foi ensinado para a gente que os dons do Espírito Santo era só falar em línguas, profetizar, dom de profecia. Mas se você for observar, os dons do Espírito, eles são vastos, né? Digamos assim, tem pessoas que têm habilidade do serviço do dom. Então, isso é um dom. Tem gente que tem um dom de decorar, digamos. O Wesley está aí na live, né? O Ezinho, como a gente chama no popular, ele olha para um cenário e consegue transformar aquilo numa savana, como ele transformou aqui no Congresso das Mulheres. Então isso é um dom. Eu jamais ia fazer savana, não ia fazer nada. Eu ia passar aqui a noite todinha rodando e não ia sair daqui. Então cada um tem o seu potencial. Então você, a partir disso, você pode muito olhar o seu dom a partir do seu potencial. O que é que você tem de bom que Deus pode usar? Então a partir disso você pode entender como um dom que o Eterno pode te aperfeiçoar. Exatamente. E você pode buscar outros também, né? Exatamente. Isso é, como eu falei anteriormente, é íntimo do Espírito Santo, que ele vai também mostrar a você e aperfeiçoar, que ele também tem esse poder de aperfeiçoar. E você, se eu faço uma coisa bem pro reino, você se jogar de vez e assim, eu quero ir fazer isso aqui mesmo pro reino, que também se torna um dom. Verdade. Próxima pergunta. Uma criança que nasce fruto de uma fornicação, a criança nasce com alguma maldição? Bom, essa criança ela foi concebida perto de um ato de pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os seus pecados. Então, assim como eu tive o direito de ser perdoado, essa criança teve o direito de ser perdoada. Até o momento que ela é criança, biblicamente, ela não carrega nenhum tipo de pecado. Ela pode ter uma herança espiritual que pode ser quebrada a partir do tempo, né? Que é outro detalhe. Mas que ela vai ser penalizada ou culpada por isso, não. Porque o pecado não foi dela, o pecado foi dos pais que conceberam, entendeu? Então, se fosse assim, Jesus seria muito cruel, né? A partir disso. Mas ela pode, quando tiver grande, fazer um processo de quebra de maldição, algumas questões de libertação na vida dela, mas que ela vai carregar o pecado porque ela foi concebida de forma... E fazer um convite para vocês. Veja se tem mais um aí. Tem mais algum aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver, se eu não me engano tem. Tem agora, que é...
Não, é esse mesmo, pronto. Então, gente, muito obrigado por vocês terem feito as perguntas. Eu espero que vocês tenham entendido. Não que sejamos experts, nem que sejamos donos da verdade, né? Mas estamos no processo. A gente usa essa live aqui para tirar algumas dúvidas, alguns anseios e tentar aproximar vocês, assim como a gente pretende se aproximar de Jesus e de vocês também. Eu quero aproveitar e convidar vocês para sábado, né? Nós vamos ter aqui um culto maravilhoso. Um filme assim top que eu fui assistir no cinema, mas uma galera foi eu, Raul, David e Ian. Raul quase morre de chorar. É um filme bom. E para vocês, era jovem, venha você e traga mais dois. É um filme que fala de superação e milagre da fé. É baseado em fatos reais. Né? Tem o endereço, a biografia, datado. E isso é importante, que não é uma história contada a partir de um caso que não foi verídico. É uma veracidade dentro da história. O que eu preciso pedir é que você se organize e que chegue na igreja às 7 horas. Porque o filme tem mais ou menos 1h40 de duração. Então, quando é 1h15, nós vamos fechar a igreja, vai ser um estilo de cinema, vai ser cinema lírio. Então, assim, se organize para chegar 10 para 7 para garantir seu lugar, melhor vaga. Né? Vamos ter pipoca, refrigerante, vai ser tudo top. Né? Então, você não fique de fora dessa oportunidade de vencer esse filme. E no demais, Deus abençoe e um beijo. Um beijo. E tamo junto.